Guerras, fome, revoluções, novos sistemas políticos, doenças estranhas, convulsões sociais, violência, solidão, perseguições religiosas, dissolução dos costumes, diminuição da fé. O que está acontecendo com o mundo? Estamos em 1917. É difícil entender o que acontecia no mundo naquele momento. O que sabemos é que esse foi um ano decisivo para a história da humanidade e os reflexos dele os vivemos até hoje e continuaremos vivendo até o fim dos tempos. Foi nesse contexto, no decurso da Primeira Grande Guerra, da Revolução Comunista na Rússia, movimentos sociais desordenados em várias partes do mundo, nesse contexto de mudança nos costumes, de medo, de solidão e esfriamento da fé de muitos católicos, que Nossa Senhora, a Rainha Virgem Santíssima, a Imaculada, desceu à terra para deixar a sua grande mensagem em Fátima e compartilhar 3 segredos que intrigaram a humanidade durante todo o século XX e, por que não dizê-lo, até os dias de hoje. E é sobre isso que nós trataremos neste programa especial sobre as aparições de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em cujas mãos deve residir o nosso temor e a nossa esperança. Caríssimos seguidores, sejam muito bem-vindos a mais um programa especial dos Arautos do Evangelho. Eu sou o Padre Flávio Fujiyama, para quem não conhece, e quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal para que se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, todos os nossos programas católicos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo viveu entre nós, repetidas vezes disse aos seus discípulos o que ia acontecer com ele para o cumprimento das antigas profecias a respeito do Messias. Destruí este templo e eu o reerguerei em 3 dias. No entanto, os judeus não entenderam o que ele estava dizendo e replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Tampouco seus discípulos entenderam que ele estava referindo-se a si mesmo e à vitória que teria sobre a morte após a ressurreição. Essa foi a grande mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o centro do seu Evangelho. E será que nós não podemos dizer o mesmo sobre o que se passou em Fátima? Todos sabemos que a importância do ano de 1917 não está apenas na Primeira Guerra, na Revolução Comunista e em todos os problemas sociais delas decorrentes, mas principalmente na comunicação do céu com a terra, através das aparições de Nossa Senhora, na pequena região de Fátima, no interior de Portugal. Será que o mundo entendeu as mensagens de Fátima e, sobretudo, correspondeu aos apelos maternais feitos por Nossa Senhora? O Papa Bento XVI classificou Fátima como a mais profética das aparições marianas de nossos tempos. E o Sr. Dr. Plínio Correia de Oliveira, formador espiritual de nosso fundador, Monsenhor João Clá, via nas aparições de Fátima o evento mais importante e significativo do século XX. Ele dizia que Fátima não é um fato ocorrido apenas em Portugal e que interessa apenas para o nosso tempo. Fátima é um marco novo na própria história da Igreja. Fátima, queiram ou não queiram, é a verdadeira aurora dos novos tempos. Mas e hoje? A mensagem de Fátima continua atual? Ela serve para os nossos dias ou já está ultrapassada? É muito importante nós procurarmos conhecer bem a história das aparições, o contexto histórico vivido pelas pessoas de então e a mensagem de Nossa Senhora, para podermos refletir melhor sobre esse aspecto profético de Fátima e a relação de tudo isso com os nossos dias. Só para abordar um aspecto, não se esconde aos olhos de ninguém que nós vivemos na iminência de uma possível 3ª Guerra Mundial. Nós sabemos que
todas as guerras são terríveis e dão mostras do egoísmo e da animosidade dos homens, mas quando falamos numa guerra mundial, esse horror é potencialmente elevado, porque envolve a desestruturação do mundo inteiro. Como consequência da Primeira Guerra Mundial, cerca de 8 milhões e meio de soldados morreram nos campos de batalha e 10 milhões de civis perderam a vida. Além de grandes danos, como a destruição de estradas, ferrovias, hidrelétricas, hospitais, indústrias e muitas residências. Agora, imagine nos dias de hoje, com o desenvolvimento técnico e bélico, sobretudo com as armas nucleares. É inimaginável o que pode acontecer. Mas não foi só isso. No fim da guerra, mais um mal se abateu sobre todo o planeta. A pandemia do vírus influenza, que ficou conhecida como gripe espanhola. A doença teve início nos campos de guerra e o retorno dos soldados para suas casas após o conflito ajudou na disseminação da doença pelo planeta, provocando a morte de mais de 50 milhões de pessoas. O fato de os homens estarem na guerra obrigou as mulheres a se transformarem em força de trabalho, atuando sobretudo nas indústrias, e isso trouxe profundas mudanças na sociedade, desde os trajes, sendo a elegância substituída pela praticidade, até a educação dos filhos, que, obviamente, perdeu muito com a ausência das mães dentro dos lares. E foi exatamente esse contexto que Nossa Senhora escolheu para trazer a sua mensagem ao mundo inteiro, fazendo uma importante advertência: se a humanidade não se emendasse, aconteceria uma guerra ainda pior do que a primeira. Os homens não se emendaram e, em setembro de 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos e provocou a morte de 70 milhões de pessoas. E hoje, infelizmente, nós vivemos na iminência de uma terceira guerra mundial. Isso não se esconde aos olhos de ninguém. Mas voltemos para Portugal. Portugal, que havia sido um país predominantemente católico, vivia uma onda de anticlericalismo e, como em outras partes do mundo, também ali a fé das pessoas sofria um esfriamento. O país, que durante um bom tempo se mantivera neutro, também tinha entrado no conflito, enviando suas tropas para os campos de batalha a partir de 1916. Essa realidade, porém, quase não atingia as pessoas que viviam nas regiões mais afastadas, no interior do país, como era o caso de Lúcia, que era uma menina de 10 anos, e de seus primos Francisco, tinha 8 anos na ocasião, e Jacinta, que tinha 7, e viviam num pequeno povoado de Aljustrel, que pertencia à freguesia de Fátima. Essa freguesia estava situada na diocese de Leiria, que era a cerca de 3 quilômetros da Cova da Iria, numa paisagem campestre, na qual predominavam as colinas pedregosas, pontilhadas de azinheiras, com pequenos povoados formados por casas caiadas de branco, cercadas de plantações de oliveiras, carvalhos e pinheiros. Aquelas crianças viviam uma rotina rural, pastoreando os rebanhos de ovelhas de suas famílias e, não fosse pela notícia de que os filhos de outras famílias haviam sido convocados para uma guerra, elas nem iam saber da existência dessa guerra. Como em todas as comunidades pequenas, a fé fazia parte do cotidiano dos habitantes do lugar e as crianças tinham o hábito de rezar o terço com frequência e eram muito tementes a Deus. Um aspecto que importa levarmos em consideração é sobre as aparições marianas. Existem registros de mais de 2.000 aparições de Nossa Senhora no mundo. No entanto, apenas 16 aparições foram reconhecidas pelo Vaticano. Isso mostra que a Igreja é muito prudente e muito rigorosa sobre esse assunto
e o reconhecimento das aparições é um processo delicado. 2 aparições aceitas pela Igreja aconteceram na França. Nossa Senhora das Graças, que apareceu à jovem noviça Catarina Labouré, em 1830, e Nossa Senhora de Lourdes, tão famosa, que também apareceu uma menina, Santa Bernadette Soubirous, no ano de 1858. Essas 2 aparições tiveram em comum a confirmação do dogma da Imaculada Conceição, mas em nenhuma delas Nossa Senhora fez profecias tão diretas e específicas como em Fátima. Toda grande ação de Deus, todo grande acontecimento sempre é prenunciado por algo também grandioso. Algo que prepara as almas para aquilo que vai se dar. Deus não agiu de maneira diferente com os pastorinhos. Eles foram preparados por um mensageiro que veio dispor suas almas para se encontrarem com a Rainha do Céu. Esse mensageiro foi o anjo de Portugal, que apareceu a eles antes de Nossa Senhora. Foram 3 as aparições do anjo. A primeira aparição ocorreu na primavera de 1916, num dos locais de pastoreio, chamado Loca do Cabeço. As 3 crianças se depararam com uma visão sobre as oliveiras de uma figura com aspecto humano, mas resplandecente. Lúcia descreve: era uma luz mais branca que a neve, com a forma de uma jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava e íamos lhe distinguindo as feições, ao chegar junto de nós, ela disse: não tenham medo, sou o anjo da paz. Orem comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamos e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro-vos, espero em vós e vos amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir 3 vezes essa oração, ergueu-se e disse: orai para que os corações de Jesus e Maria estejam atentos à voz das vossas súplicas. E então desapareceu. A segunda aparição foi no verão de 1916, pouco tempo depois, quando as crianças brincavam no quintal da casa de Lúcia, junto a um poço ali existente. E o anjo pediu que as crianças oferecessem orações e sacrifícios pela reparação dos pecados e conversão dos pecadores. Depois, pela 3ª vez, o anjo voltou. Isso se deu no princípio do outono daquele mesmo ano, de 1916, novamente na Loca do Cabeço. E nessa ocasião, ele portava um cálice com uma hóstia que ofereceu às crianças. Essas foram as aparições do anjo para as 3 crianças juntas, mas, em suas memórias, Lúcia conta que já o tinha visto em 1915, enquanto pastoreava o rebanho com outras meninas na Loca do Cabeço. Viram uma nuvem que era ao mesmo tempo transparente e luminosa e tinha forma humana. Sem saber do que se tratava, Lúcia contou para outras pessoas que tinha visto uma nuvem brilhante com forma humana, mas recebeu como resposta o deboche e a chacota. Riram dela e disseram que ela estava inventando coisas. Isso a tornou muito receosa de contar para os outros as suas experiências e teve muita influência em seu comportamento quando começaram as aparições de Nossa Senhora entre os dias 13 de maio e 13 de outubro de 1917. E agora vamos tratar das aparições propriamente de Nossa Senhora. A primeira aparição se deu num domingo, dia 13 de maio, por volta do meio-dia. As crianças estavam com as ovelhas nas proximidades da cova da Iria, quando escutaram um trovão e viram uma luz como de um relâmpago. Se espantaram, porque, sendo primavera, o céu estava inteiramente aberto, não havia o menor sinal de chuva
E Lúcia disse aos seus primos: olha, é melhor nós irmos andando e voltarmos, porque de repente vai cair chuva. Começaram a descer a colina rumo à cova da Iria e ouviram um segundo trovão. Viram também um segundo relâmpago e, pensando que começaria a chover, apressaram o passo. Foi quando, inesperadamente, se depararam com a magnífica visão. Sobre uma azinheira, um tipo de árvore muito comum naquela região, viram uma senhora toda vestida de branco, mais brilhante que o sol, que trazia nas mãos um lindo rosário. Nossa Senhora entabulou uma conversa com eles. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. Lúcia, então, perguntou a Nossa Senhora: de onde é vossa mercê? Sou do céu, respondeu Nossa Senhora. E Lúcia disse: o que vossa mercê deseja de nós? Vim para vos pedir que venham aqui 6 meses seguidos, no dia 13, na mesma hora. Então eu vos direi quem sou e o que quero. É importante lembrarmos que a percepção que as crianças tinham de Nossa Senhora eram diferentes. As 3 viam, sendo que Jacinta via e ouvia. Lúcia via, ouvia e conversava com Nossa Senhora. E Francisco apenas via, sem conseguir ouvir o que ela dizia. E depois, claro, as meninas transmitiam para ele aquilo que ouviam de Nossa Senhora. E Nossa Senhora lhes pergunta nessa ocasião se eles querem oferecer-se a Deus e suportar todos os sofrimentos que Ele quisesse lhes enviar em reparação pelos pecados com que Ele era ofendido e suplicar pela conversão dos pecadores. Lúcia respondeu pelos 3, sim, queremos. Nossa Senhora respondeu: ide, pois tens muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, Nossa Senhora começou a se elevar serenamente em direção ao alto. Lembrando de sua experiência ruim quando da visão do anjo, Lúcia combinou com os primos de não contarem a ninguém, de guardarem segredo sobre aquilo. Porém, mal chegaram em casa e a pequena Jacinta não se aguentou. Se esqueceu do trato, contando sobre a visão para os pais quando a família estava toda reunida para o jantar. Acuado pelo pai e para não dizer mentiras, Francisco se viu obrigado a confirmar. Sim, é verdade, eu também vi, tal qual ela disse. A notícia se espalhou rapidamente e logo toda a população do lugarejo sabia que as crianças tinham visto Nossa Senhora. Na data marcada para a segunda aparição, cerca de 50 pessoas já acompanharam as crianças para o local. Lúcia pediu para que Nossa Senhora os levasse para o céu e ela respondeu que Jacinta e Francisco os levaria em breve. Que graça! Mas que Lúcia ficaria, pois Jesus queria servir-se dela para fazê-la conhecida e amada pelas pessoas, estabelecendo assim no mundo a devoção ao seu imaculado coração. Mas garantiu a Lúcia que nunca a deixaria. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que lhe conduzirá até Deus. Uma coisa que é fundamental para qualquer criança é o apoio dos pais, serem levadas a sério por eles nas coisas que lhe parecem importantes. Isso é assim hoje e era também para os pequenos videntes. No entanto, as coisas não foram muito fáceis para eles juntos de suas famílias. Os pais de Jacinta e Francisco não acreditavam plenamente nas aparições, mas não criavam problema para os filhos por causa disso. De certa forma, admitiam a possibilidade de eles estarem falando a verdade, por mais estranho que aquilo parecesse. Os pais de Lúcia, porém, eram completamente céticos. Eles não apenas duvidavam, mas a criticavam e a chamavam de mentirosa. Levada à presença do pároco, Lúcia narrou toda a história. O sacerdote a ouviu com especial atenção, mas ao final advertiu-a a tomar cuidado
pois podia estar sendo enganada pelo demônio. Essas palavras assustaram a menina e ela decidiu não comparecer mais à cova da Iria no dia marcado para a próxima aparição, pois não queria ser enganada pelo próprio demônio. Por mais que os primos insistissem, ela estava decidida a não ir mais, mas, ao se aproximar a hora, sentiu-se impelida por uma força estranha à qual não era fácil resistir. Foi à casa dos primos e os encontrou de joelhos, chorando e rezando, pois não queriam ir sem ela. Os três puseram-se a caminho, acompanhados pelos pais de Francisco e Jacinta. Ao chegarem ao local, uma surpresa. Mais de 2.000 pessoas agora estavam ali aguardando o extraordinário acontecimento. E foi nessa aparição que Nossa Senhora lhes revelou os famosos segredos de Fátima. Apesar de Jacinta não ter conseguido guardar segredos sobre a primeira aparição, desta vez as coisas tinham outro peso e outra gravidade. O segredo foi guardado pelos três. Somente muitos anos depois, Lúcia se dispunha a revelar as 2 primeiras partes do segredo, ou, como muitos preferem considerar, os 2 primeiros segredos. O terceiro seria entregue ao Santo Padre em envelope lacrado, cujo conteúdo só seria revelado no ano 2000. Nossa Senhora proporcionou às crianças a terrível visão do inferno, onde são torturadas as almas dos pecadores. Vamos ver a descrição da própria irmã Lúcia. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. A segunda parte do segredo se refere ao destino da terra caso a humanidade não atendesse aos apelos do céu. Nossa Senhora assim se pronunciou: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas e, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. A irmã Lúcia só escreveria sobre o terceiro segredo em 1943, atendendo ao dever de obediência, porém, muito preocupada de estar ou não fazendo a coisa certa, uma vez que Nossa Senhora determinara que aquele segredo não deveria ser contado a ninguém. Antes de tomar a decisão de escrever, a religiosa foi rezar
e teve uma nova visão de Nossa Senhora que mandou que ela escrevesse, mas não permitiu que ela desse a interpretação, o significado, e ordenou: depois de escrito, encerra-o num envelope, fecha o lacre e escreve por fora, que só pode ser aberto em 1960 pelo senhor cardeal patriarca de Lisboa ou pelo senhor bispo de Leiria. O bispo de Leiria ficou encarregado de entregar o envelope contendo essa revelação diretamente ao Santo Padre, sem tomar conhecimento dele. O envelope chegou às mãos do Papa João XXIII, que depois de lê-lo decidiu não revelar o seu conteúdo. Selou novamente o envelope e o devolveu ao Santo Ofício. Passados alguns anos, no dia 13 de maio de 1981, o Papa São João Paulo II sofreu um atentado à bala na Praça de São Pedro e, depois de recuperado, ele solicitou que lhe trouxessem um envelope com o segredo, o qual leu e devolveu, mais uma vez, para o arquivo do Santo Ofício. Porém, depois da leitura, tomou a decisão de fazer a consagração da terra inteira ao Imaculado Coração de Maria, ato que se repetiria em 1984, em união com todos os bispos do mundo. Em 26 de junho de 2000, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, que se tornaria o Papa Bento XVI, leu publicamente o segredo de Fátima pela primeira vez. Aparentemente, o segredo se referia ao atentado sofrido pelo Papa, embora o texto aponte para algo mais grave que atingirá a Igreja. Lúcia descreve a visão de um anjo ao lado de Nossa Senhora, portando uma espada de fogo cujas chamas se apagavam ao contato do brilho que saía da mão direita de Maria. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram numa escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, os sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Diante dessas palavras, somadas ao que presenciamos no mundo, o aumento do pecado, a diminuição da fé, os atos de violência cada vez mais estarrecedores e a perseguição religiosa que tem se espalhado por várias partes do mundo, nós perguntamos: o que ainda está por vir? Não devemos nos assustar, porém, uma vez que o ponto principal da mensagem de Nossa Senhora de Fátima é a esperança e a certeza de que seu Imaculado Coração triunfará. E assim como Jesus, na cruz, venceu a morte e nos remiu de nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, o grande triunfo de Nossa Senhora é uma realidade e não tardará.
E há outro grande segredo que permeia toda a mensagem de Fátima e que nem todos conseguem compreender. Este segredo é a conversão, a transformação e a mudança de vida. Somente quem reza, faz penitência e vive com radicalidade a sua conversão estará apto a fazer parte deste grande reino de amor que se instala sobre a terra. Havia em Vila Nova de Ourém, que era um subdistrito de Aljustrel, a cidade dos pastorinhos, um administrador totalmente contrário à religião. Seu nome era Arthur de Oliveira Santos. Tentando evitar que a história prosperasse, ele decide perseguir as crianças e começa convocando-as para um interrogatório. O senhor Marto, pai de Francisco e Jacinta, não permite que os filhos compareçam e vai ele mesmo, afirmando que os filhos não tinham feito nada de errado. Já os pais de Lúcia, que não acreditam na filha, a obrigam a ir e o pai comenta: vamos ver se agora ela não para com essas mentiras. Lúcia é interrogada, mas mantém a sua palavra. O homem deseja a todo custo arrancar dos lábios dela a revelação do famoso segredo, mas a menina se mantém firme, diz que não vai revelar e confirma que Nossa Senhora está aparecendo para ela e seus primos e que ela não pode mentir dizendo o contrário. Mesmo vendo o sofrimento da filha, os pais de Lúcia continuam incrédulos com relação às visões. Insatisfeito com o resultado do encontro, o administrador resolve preparar uma cilada para as crianças. Em combinação com o vigário, convoca os pastorinhos para a casa paroquial a fim de que o próprio padre fizesse um interrogatório. E assim foi feito. A irmã Lúcia nos conta que foi uma grande provação, porque o próprio padre começou a acusá-la de estar mentindo e enganando as pessoas, de estar fazendo algo errado, que não agradava a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela sustentou novamente a sua posição. O senhor Arthur ficou em Aljustrel aquela noite e se ofereceu para levar as crianças até Fátima, dizendo que queria acompanhá-las até a cova da Iria. Elas acreditaram e foram com ele, mas ele as sequestrou, levando-as para a Vila Nova de Ourém sem que os pais delas soubessem. Desta vez, submeteu-as a uma verdadeira tortura. Além de interrogatórios contínuos, ameaçou jogá-las em um caldeirão de azeite fervente, chamou os soldados e mandou tirarem as crianças da sala. Primeiro Jacinta, dando a entender a Francisco e Lúcia que ela estava sendo levada para o azeite fervente. Imagina os dois vendo Lúcia saindo e indo para o azeite fervente. E depois foi a vez de Francisco e finalmente de Lúcia. Lúcia narra que quando ela e os primos se reencontraram, vendo que todos estavam vivos e bem, foi um momento de grande emoção. O homem as colocou na prisão junto com os bandidos e a reação delas, apesar do medo, foi convidar a todos para rezarem e Francisco ainda chamou a atenção de um deles que não tirou o gorro da cabeça para rezar. O administrador as manteve presas no dia 13 e só as libertou no dia seguinte por temer um levante popular ao saber que cerca de 6.000 pessoas tinham comparecido à cova da Iria. As crianças ficaram tristes, mas Nossa Senhora se manifestou a elas novamente em outra data e local. Desta vez, num lugar chamado Valinhos, Nossa Senhora pediu que continuassem rezando o terço e prometeu que no dia 13 de outubro faria um grande milagre que levaria todos a acreditarem nas aparições. O dia 13 de setembro amanheceu com uma multidão se dirigindo ao local das aparições. Os historiadores relatam que havia entre 15 a 20 mil pessoas no local. Todos queriam estar perto dos pastorinhos. As estradas estavam cheias de gente. Os pequenos tiveram dificuldade para chegar à cova da Iria. Ao verem Nossa Senhora, ela gentilmente lhes falou
que Deus estava contente com o sacrifício que elas estavam fazendo de trazerem cordas amarradas à cintura, mas que elas não precisavam usar as cordas para dormir. Voltou a prometer que no próximo mês faria um grande milagre. No dia 13 de outubro, houve uma chuva torrencial e toda a região da Cova da Iria se transformou num imenso lodaçal, mas isso não impediu que ali se reunisse uma grande multidão estimada em 70 mil pessoas. Obviamente, nem todos eram fiéis, muitos eram curiosos e céticos, que lá estavam para pôr em dúvida a veracidade das aparições. Apesar da chuva, Lúcia pediu às pessoas para fecharem os guarda-chuvas e rezarem o terço. Todos ficaram encharcados. Nossa Senhora apareceu, falou com Lúcia e ergueu as mãos para o céu. Então a menina gritou-lhe: "Olhem para o sol!" As nuvens se afastaram e o sol apareceu como um imenso disco de prata. Apesar de seu intenso brilho, pôde ser olhado diretamente, sem ferir a vista. As pessoas o contemplavam absortas quando, de súbito, o astro se pôs a bailar. O povo viu o sol dar vários giros e depois parar de novo. O espetáculo pôde ser visto não apenas na Cova da Iria, mas a até 40 quilômetros de distância. Finalmente, num turbilhão vertiginoso, o sol adquiriu uma cor escarlate, espargindo chamas vermelhas em todas as direções. Esses fachos refletiam-se no solo, nas árvores, nos arbustos e nas faces voltadas para o céu, reluzindo com todas as cores do arco-íris. O disco de fogo rodopiou velozmente 3 vezes, com cores cada vez mais intensas. Tremeu e, fazendo um zigue-zague, precipitou-se em direção à multidão aterrorizada. As pessoas caíram de joelhos na lama e muitas gritavam, temendo serem consumidas pelo fogo, supondo ter chegado o fim do mundo. Em seguida, o sol se elevou novamente e voltou a ser o mesmo sol de todos os dias. Estava concluído o grande milagre e as pessoas assustadas viram que suas roupas, antes encharcadas, estavam completamente secas. Muitos se converteram depois desse acontecimento. Apesar de todos os transtornos sofridos pelas crianças, a situação se acomodou e depois dos procedimentos investigativos, a Igreja aceitou as aparições como legítimas e verdadeiras. Francisco e Jacinta morreram pouco mais de 1 ano após as aparições, vitimados pela gripe espanhola. Eles foram canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de maio de 2017, na celebração do centenário da primeira aparição. Em 1930, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia, autorizou o culto a Nossa Senhora de Fátima. Em 1946, o cardeal Bento Aloysio Mazella coroou solenemente a imagem de Nossa Senhora em Fátima, em presença de 600 mil peregrinos. Foi construído um santuário que recebe milhares de peregrinos de diversas partes do mundo. Lúcia optou pela vida religiosa, entrando para a Ordem das Carmelitas Descalças. Continuou tendo contato com Nossa Senhora e com Nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo orientações a respeito de como revelar ao mundo os detalhes das aparições, o que ela fez em suas memórias, publicadas em 4 volumes e na carta secreta direcionada ao Vaticano. Irmã Lúcia faleceu em 2005, aos 97 anos de idade. O seu processo de beatificação está em andamento. Em junho de 2023, o Vaticano reconheceu suas virtudes heróicas, tornando-a venerável. Respondendo à pergunta que fizemos no início, afirmamos que sim, as mensagens de Fátima possuem um aspecto duradouro e continuam influenciando o mundo, e assim se dará até o dia do definitivo triunfo do seu Imaculado Coração. Durante as aparições,
Nossa Senhora falou repetidas vezes sobre os castigos que adviriam caso a humanidade não se emendasse, não rezasse o rosário e não fizesse penitências. Infelizmente, a humanidade como um todo não se emendou. Pelo contrário. No entanto, há um grande número de pessoas que se converteram e mudaram de vida em função da mensagem de Fátima. O carisma dos arautos está estreitamente ligado a esta mensagem. Nós procuramos ser profundamente devotos de Nossa Senhora de Fátima e temos o propósito de divulgar a sua mensagem, que, ao contrário do que muitos pensam, não é uma mensagem amedrontadora, mas uma mensagem consoladora, uma mensagem de esperança. Em 1952, o Sr. Dr. Plínio escrevia no periódico Catolicismo, dizia o seguinte: na confusão da terra abriram-se os céus e a Virgem apareceu em Fátima para dizer aos homens a verdade. Verdade austera, de admoestação e penitência, mas verdade rica em promessas de salvação para atestar que as ameaças de Deus continuam a pairar sobre os homens, mas que a proteção da Virgem jamais abandonará a Igreja e os seus verdadeiros filhos. Assim como, ao fundar a Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, em Fátima, Nossa Senhora prometeu que no fim o seu imaculado coração triunfará. E não devemos ter a menor dúvida a esse respeito. Devemos colocar a mensagem de Fátima em prática enquanto aguardamos o triunfo do amanhã, quando será implantado na terra o reino de Maria, a partir do qual Jesus reinará. O destino da humanidade depende de nossas penitências, de nossas orações e, sobretudo, de nossa fé. Com toda a seriedade, com toda a gravidade de alma, nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda a graça, que ela nos coloque à altura das mensagens tão importantes que ela nos transmitiu em Fátima, que ela nos conceda a graça da conversão real, verdadeira, autêntica, que nós mudemos aquilo que precisa ser mudado em nós para podermos participar desta vitória e deste triunfo de Maria Santíssima. Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça, que ela nos coloque à altura desta grande vocação que temos como católicos, deste grande chamado de vivermos neste século XXI, nesses dias atuais tão conturbados, a fé da maneira mais autêntica, a certeza da vitória e do triunfo de Maria na prática. Nesses dias tão difíceis, nós sejamos outros Cristos, outros Marias, para que Nossa Senhora seja levada aos corações por onde passemos e assim ela possa estar triunfando primeiro em nossos corações para depois realmente reinar por toda a face da terra. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, não deixe de compartilhar essa história tão importante, essa mensagem de Fátima que é sempre atual e nós sentimos isso em nossos corações, que nós estamos nos aproximando do momento de viver grandes acontecimentos que foram profetizados por ela em Fátima. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria!